Graça e a paz, boa tarde, boa noite. Uma boa noite, que Deus assim nos abençoe, nos guarde nesta noite, nos faça aprender a sua palavra para o louvor e glória do seu santo nome. Muito bom estarmos aqui, né? Começarmos a aprender um documento tão importante para a história da igreja, que é a Confissão Belga, certo? Eu vou dar uma pequena introdução nessa confissão, não iremos nos estender muito. Eu irei ver com vocês os três primeiros artigos, certo? Depois, teremos 10 encontros, cada um será a nossa pretensão, cada pessoa pregue uns 10, né? Diferentes. Mas se nós não conseguirmos, estamos aqui novamente para aprender mais do Senhor. Em nome de Cristo, eu quero abrir, antes de ir para o contexto histórico, o Salmos 19. Salmo 19, eu vou ler tudo, tá bom? Isso aí. Os irmãos podem acompanhar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Já oramos, pedimos que Deus seja gracioso conosco, por meio do nosso irmão Oswaldo, e assim Deus seja muito bondoso conosco. Confissão Belga é um documento escrito numa época um dos reformadores nos Países Baixos, certo? Ali, finalzinho da França do Norte, Holanda, Bélgica, estavam sendo assim perseguidos, principalmente por Carlos V, que era o rei da Espanha. A Espanha e a Igreja Católica estava dominando naquele período em que esse documento foi escrito. Então a Igreja Católica dominava por meio de Carlos V. Depois o filho dele, Filipe II, que herdou o trono, foi muito mais severo com ele, com os protestantes, melhor dizendo, mais severo do que o pai. Então houve uma grande perseguição naquele período na Europa, muitas mortes, muitas pessoas queimadas, até o
próprio que escreveu a Confissão, né, Guido de Bresse, foi morto. Nós iremos ver mais à frente. Também conhecida essa confissão como Confissio Bélgica ou Confissão de Valência, ou aliás, Valônia, que era uma região ali na Bélgica. A Confissão Belga, ela herdou, meus irmãos, seu nome, porque ela foi escrita, claro, no sul, certo? Dos Países Baixos e hoje é a atual Bélgica. Guido de Bresse, um pastor reformado, homem que havia se convertido ao Senhor. É interessante que no período de Carlos V, certo? A sua mãe, que era católica ferrenha, havia ouvido um monge que ouviu sobre a reforma protestante, a palavra de Deus, e havia se convertido. E aí ele passou pelas cidades e ele estava indo para Wittenberg, conhecer os escritos de Lutero. E ele passava por cidade e aí pregava o evangelho, e a mãe, Guido de Bresse, ouviu a mensagem da salvação. E ao ouvir a mensagem, ela pediu e suplicou, antes mesmo de Guido nascer, que seu filho fosse um pregador do evangelho, pregador da palavra de Deus. Ela orou fervorosamente para isso, mas ela não imaginava o quanto esse homem ia ser poderoso ali nos Países Baixos, onde ele confeccionou exatamente essa confissão belga. Documento importante, e ele é conhecido também como Guido de Bray, certo? Ele viveu entre 1522 a 1567. Ele foi auxiliado por dois reformadores também na confecção desse documento tão importante. Sua composição foi, por parte, inspirado, meus irmãos, sobre as confissões reformadas francesas escritas por João Calvino. João Calvino escreveu algumas confissões, e aí os ensinos que existiam ali foi divulgado, e ele bebeu muito disso. Ele conheceu Calvino em um período que ele estava refugiado, mas a confissão foi escrita verdadeiramente por ele. Não foi uma cópia, certo, dos escritos de Calvino, mas foi, meus irmãos, um, um entendimento muito grande que ele teve das confissões, do entendimento do grande reformador de Genebra, e aí ele confeccionou, juntamente com mais outros irmãos, essa confissão. A confissão foi escrita por ele, e ele foi contra os anabatistas, que divergia muito em sua época. É interessante que, para a Igreja Católica, ela não sabia discernir entre os anabatistas e os reformadores. Aliás, os anabatistas saiu, certo? É claro, no protesto contra a Igreja Católica. E aí abraçou a fé reformada. Mas eles eram muito radicais, mas muito radicais mesmo. Eles era contra, os reformadores foram a favor do batismo infantil, ele era contra, eles eram contra. Eles defendiam a separação total entre igreja e Estado, veja, separação total. Uma vez que os reformadores não tiveram uma separação total da igreja e do Estado, certo? O Estado não governava a igreja, separava. Foi e os reformadores ensinaram. Mas os anabatistas queriam uma separação radical. Tudo era pecado. Tudo que eles viam no mundo era pecado. Então as crianças não faziam parte da aliança do Senhor para os anabatistas. E eles queriam uma reforma, como eu disse, radical, onde os reformadores fizeram uma reforma, porém não jogaram tudo que havia aprendido na igreja. Então, houve esse documento aqui, ele não era dessa ala, certo, dos anabatistas, mas ele era um reformador, e a Igreja Católica entendia eles como todos protestantes. Os anabatistas juntamente com os reformados, mas há uma separação. A Espanha, que era governada, repito, por Filipe II, imprimiu tão grande perseguição nesse tempo contra os protestantes que excedeu em muito as outras perseguições que existiam, que foi realizada pela Igreja Católica. Talvez essa perseguição tenha produzido mais mártires do que no Império Romano. Guido, ele de próprio punho escreveu este texto, e ele selou esse texto com o seu próprio sangue.
Ele deu a sua vida e ele morreu em 1567 aos 45 anos de idade. Ele foi enforcado, certo? E depois queimado pela Igreja Católica. A perseguição daqueles dias vinha tanto das autoridades civis quanto das autoridades religiosas, que era influenciada exatamente pela Igreja Católica. Então ele deu a sua vida exatamente pelas verdades da palavra do Senhor. Uma forma de protesto contra a perseguição e para demonstrar, meus irmãos, que os reformadores não eram subversivos nem ofereciam quaisquer ameaças à boa ordem do reino, eles buscaram escrever uma exposição de suas doutrinas. E Guido de Brès concluiu essa confissão em 1561. Ele escreveu e mostrou ao rei Filipe II, mas ele não se convenceu. Os reformadores escreveram seus documentos dizendo em que criam e diziam que iriam viver submisso ao reinado. Até aí tudo bem. Mas só pela força da Igreja Católica eles não deixaram de perseguir. No ano seguinte, esse mesmo documento foi enviado, repito, a Filipe II, junto com uma carta com os confessantes jurando fidelidade à coroa. Porém, eles não abriam mão desse documento que era governado pelas Escrituras, a palavra de Deus. Eles chegaram a dizer o seguinte: olha, nós iremos ser fiéis à coroa em todas as coisas, mas nós estamos prontos a oferecer nossas costas ao chicote, nossas línguas às facas, nossas bocas para a mordaça e nossos corpos inteiros para o fogo. Mas nós cremos nisso. Antes de negarem a verdade, eles expressaram essa confissão exatamente para mostrarem que criam. Então, o objetivo imediato de amenizar a fúria dos perseguidores não foi alcançado, repito. O próprio Debrecen foi morto logo depois de escrever essa confissão aqui. Em 1618 a 1619 foi realizado na Igreja Reformada Holandesa o Sínodo de Dort. Foram 154 reuniões para este ensino, desde 13 de novembro de 1618 até 9 de maio de 1619. Foi feito reuniões com relação ao Sínodo de Dort contra os remonstrantes, aqueles que criam que há liberdade para se crer em Cristo, e os reformados foram contra. O Sínodo de Dort, lá naquele lugar, naquela localidade, na Holanda, falou exatamente sobre as verdades das Escrituras, que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e esse documento estava em vigência, circulando juntamente com o Catecismo de Heidelberg, certo? A Confissão Belga, são os 3 documentos que falam sobre a unidade nossa. Nós temos unidade, apesar dos católicos dizerem que nós não temos unidade, mas nós temos unidade. Unidade de pensamento, unidade doutrinária. Nós temos divergências em alguns pontos. Até eles também existem divergências dentro da Igreja Católica, muito grande. Não são unânimes. Não há essa unidade como eles falam, certo? Há divisões ali dentro. Sempre houve na história da Igreja. Sempre houve pessoas que se levantaram para reformar a Igreja. Mas só que não teve o sucesso que Martinho Lutero teve, certo? Onde houve realmente a divisão, onde proclamamos a verdade através das Escrituras, da palavra de Deus. Então, esse documento foi em 1618, chancelado pelo Sínodo de Dort, Sínodo Nacional de Dort. Ele foi adotado como um documento feito exatamente para proclamar a verdade da palavra de Deus. E eu repito, tornou-se um dos 3 documentos da Igreja que fala sobre as 3 formas da unidade. Quais são as 3 formas da unidade? Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e o Sínodo de Dort. Aqui está um documento e existe somente os 2, Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. Mas existe outro livro que eu não trouxe, e tem os 3, tá bom? São documentos importantes para a reforma protestante. Dito isso, meus irmãos, eu quero ir para o
primeiro artigo. O primeiro artigo dessa confissão fala sobre o único Deus. Como o nosso irmão Márcio falou, nós não iremos ver sentença por sentença, porque cada sentença do artigo existe uma corroboração com a palavra de Deus, certo? Ela mostra o texto, mas nós não iremos ver cada texto e cada frase ou cada sentença. Mas o primeiro artigo diz o seguinte, falando sobre o Deus, o único Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Veja que essa frase já nos remete a Romanos capítulo 10, verso 10. Com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca. E só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Isso é o que nós cremos. O que é que podemos entender aqui? Os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são monoteístas. Isto é, creem que Deus é um só, único Deus. Nós iremos ver isso no quarto artigo, eu acho que é o quarto e quinto, que vai falar sobre a Trindade Santa. Isso vai ficar a cargo, nós iremos ver com o nosso professor Jair, certo? Então nós confessamos com nossas palavras a fé que está em nossos corações, um Deus único e verdadeiro. Quando nós falamos que cremos no Deus único e verdadeiro, nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, que começa exatamente com um Shema. Você sabe o que é o Shema? Shema é ouvir, escuta, que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. A igreja do Antigo Testamento declara essa fé dizendo, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. É interessante que Jesus ele repete esse ensinamento no Novo Testamento. No capítulo 22 de Mateus, se vocês puderem abrir, nós iremos ver versos 37 a 39, onde Jesus encontra um jovem rico. E aqui é um credo, certo? Dos hebreus. O credo do povo da igreja do Antigo Testamento. Mas é interessante notar que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, o Deus bendito, quando conversa com o jovem, certo? Ele vai falar sobre este mandamento e diz aí o grande mandamento, que está do verso 34 ao 40. Mas eu quero ler com vocês verso 36 ao 38, ao 39, quando diz assim, Mestre, é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso é Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Mas só que Jesus ele faz um acréscimo que também está lá no Antigo Testamento. O acréscimo que Jesus faz, porque ele é Deus, ele diz o seguinte. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus, o Senhor, ensina e nós temos um credo no Antigo, temos um credo no Novo, que é uma repetição. Então esse Deus, ele é um Deus único, Senhor sobre todas as coisas. E Yahvé é o único Senhor e Deus. Assim começa o Shema, que em hebraico significa, repito, ouve, escuta. Essa era a grande confissão de fé do povo de Israel. Ouve. Deus declarou ser único. Por isso, Isaías 45, verso 21, nos diz assim, pois não há outro Deus, senão eu. Não há outro. Os outros que existem são confecção da vida do ser humano pecaminoso. Nós erigimos, criamos deuses que não existem.
e que faz parte somente do nosso coração. Mas Deus é o único Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele afirma essa mesma verdade, esse mesmo ensino, dizendo o seguinte: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um único ser que é onipotente, onisciente, como diz, onipresente, todo sábio. Então nós podemos dizer que ele é onissapiente, o único que é sábio. Ele é eterno, infinito, invisível e imutável. Este é o Senhor. Só ele é perfeitíssimo. E ele é essencialmente justo e bom. Esse Deus, nosso Senhor Yahvé, ele é o Criador de tudo, porque tudo que existe nos céus e na terra, nas coisas visíveis e invisíveis, veio a partir dele. Parece algo, meus irmãos, até um historiador falando sobre esse documento, parece um documento que é algo, e soa aos nossos entendimento, algo corriqueiro, algo que nós já conhecemos, mas é de suma importância nós repetirmos as verdades existentes ao longo da história da igreja. E essa é a verdade que nós cremos, certo? Onipotente, onipresente, onisciente, entre outros. Isso chama-se, nós conhecemos na teologia, de atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus para o seu povo? É sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Nem eu, nem vocês somos oniscientes, nem eu, nem vocês somos onipresentes, nem onipotentes. Ele é o único Senhor. Isso chama-se atributos de Deus, mas atributo incomunicável. Quais são os atributos comunicáveis? Bondade, justiça, misericórdia. Isso existe em Deus e existe também em nós. Mas o artigo vai falar de atributos incomunicáveis. Ele é o Criador que compartilha tudo isso com as suas criaturas. Portanto, não há ninguém no céu, meus irmãos, que possa ouvir nossas orações, senão o Senhor, unicamente o Senhor. Ele é o único onipotente, ele é o único que pode proteger a nossa vida, ele é o único que pode nos guiar. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse trino Deus. Deus bendito, é um ser espiritual e ordenou que o adorássemos dessa forma. Qual é a forma? Como Jesus ensinou. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Na antiga aliança, a adoração era mais externa. Por que eu quero falar mais externa? Eu me preocupo muito com essa frase, mas mesmo assim eu coloquei ela muito externa, porque era localizado em Jerusalém, no templo. Tudo era feito aos nossos olhos. Hoje nós podemos nos ajuntarmos e debaixo de um pé de jaco, tendo o maior cuidado que não caia, nós podemos adorar o Senhor. E ali está a igreja de Deus. Por isso que ela é conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Tinha mais rituais, muito mais, né? Tinha todos aqueles sacrifícios, eram e observância da lei, exatamente, muito mais rigor. Apesar de que tudo que temos é totalmente diferente, porque texto de Jeremias, Ezequiel e todo o Novo Testamento vai falar que a lei está escrita no nosso coração. Nós somos impulsionados, desejamos a lei, nós corroboramos a lei como Paulo, mas o fazemos porque ela está escrita no nosso coração. Como é que ela está escrita no nosso coração? O Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. E isso nos impulsiona a desejar verdadeiramente a palavra de Deus. Então, na era cristã, a adoração não é mais através dos tipos, figuras, mas da realidade. E a realidade é Jesus Cristo. Porque ele é o cumprimento de todas aquelas sombras e ele é a realidade, o Senhor Jesus. Mas Deus, ele é eterno, não tem começo, não tem fim, ele é também atemporal. Não há tempo para ele, mente para nós.
Ele é infinito, tanto em grandeza quanto em existência, então toda a criação é finita, mas o nosso Criador é infinito, ele é incompreensível a nós em sua totalidade. Nós o conhecemos por meio da palavra, é o que nós iremos ver mais à frente. Assim, tudo quanto quer que entendamos sobre si, ele precisa revelar para nós. Só posso conhecer o Senhor, eu só poderia conhecer a Deus se ele se revelasse a mim, se ele revelasse a todos os seres humanos. E ele fez isso. Ele fez isso por duas vias, como nós iremos ver mais à frente. Então ele é invisível e não pode ser visto por homem nenhum, mas podemos vê-lo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pelo fato de não podermos vê-lo, seres humanos, e não terem a fé em Jesus, por isso nós criamos deuses. Mas esse Senhor, ele sustenta, mantém, controla, governa, dirige toda a criação e toda criatura na terra e nos céus. Todos os incrédulos são dirigidos pelo Senhor. E nós também. Muito mais. A condução da nossa vida é totalmente diferente, porque a condução da vida da igreja, do povo de Deus, é de maneira especial. Nós temos intimidade com Ele, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor. Nós temos o Espírito Santo do Senhor para nos conduzir até a verdade da palavra de Deus que está ali contida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos concedeu a vida de salvação. O Senhor é único. Se ele não faz diferença do que supomos que deveria fazer para alguns, né? Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, iremos ver isso, e ver que ele somente é o caminho, a verdade e a vida. Ele é justo, ele permaneceu justo, dando seu filho como salvação para todos nós. Porque o texto diz isso, fala de sua justiça. Então ele permanece justo, salvando pecadores. Porque poderíamos indagar, meu Deus, como é que ele pode salvar pecadores como nós, merecedores do inferno? E somos merecedores. Como é que ele permanece justo, uma vez que ele não pode ver o mal, uma vez que ele não inocenta o culpado? Ele fez isso por meio do seu filho e fez tudo por nós. Entregou sua vida, e a vida de Cristo faz parte agora da minha vida. E pelo fato de eu estar nele e vocês estarem nele, nós temos a vida eterna. Por isso que ele é justo, e Paulo vai dizer, e justificador daquele que crê. Então esse Deus é o único Senhor, onde ele salva os eleitos que creem nele. A cruz deu prova da elevada justiça do nosso Senhor, do nosso Deus. Então nós temos para todos nós um amor eterno. Não acaba, não tem fim. A cruz deu prova da elevada justiça de Deus, que só poderia ser satisfeita por meio do seu Filho Jesus. Foi ele o Filho que deu sua vida por nós. Nós sabemos muito bem disso. O Espírito Santo aplicou. Segundo artigo. Como Deus se faz conhecido a nós? Falamos sobre o único Deus e agora como esse Deus se faz conhecido a nós. O segundo artigo diz o seguinte, veja. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a conhecer claramente os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso. Todas estas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los desculpados. Esse é o primeiro meio de conhecer o Senhor. Qual é o segundo? Ele se faz mais claro e plenamente conhecido através de sua santa e divina palavra. Tanto quanto para nós é necessário nesta vida, para a sua glória e nossa salvação. Quais os dois meios nós podemos conhecer o Senhor? Pela criação e pela sua palavra. Sim,
mas está na palavra, né? Está escrito. Então ele revelou-se sim àqueles primeiros cristãos. E ele, por isso que João diz, ele é a palavra do verbo. Então, tudo que aprendemos dele está aqui, a palavra do Senhor. E nós chamamos ela de revelação especial para todos. Isso, exatamente. Em Cristo dá para ver tudo, né? Alguém já, muito sabiamente, alguém já disse o seguinte: o Antigo Testamento ele só pode ser visto pelo, pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é visto pelo Novo. Nós conhecemos ele pelo Novo. Agora o Novo também fica incompleto sem o Antigo. Alguém já disse o seguinte, de maneira muito sábia, que se assim veja. Como nós entramos numa sala escura, está todos os móveis, sofá, cadeira, está tudo ali. Então veio o Novo Testamento, mas nós não enxergávamos direito. Vimos somente luta, podemos dizer assim. Veio o Novo Testamento, ou veio alguém, entrou nessa casa e apertou o interruptor e nós conseguimos enxergar tudo que está dentro da casa. Então veio o Novo Testamento, por meio de Cristo, a revelação da glória de Deus, o próprio Deus se revelando, e tudo que está escrito depois do Senhor, que nós iremos ver aqui, deu para nós enxergarmos de maneira plena, completa o Antigo Testamento, né? Então, essas duas revelações veio do Senhor. Então, o que é que eu posso dizer desse artigo que fala dessas duas revelações? Deus criou os céus e a terra e tudo que neles se contém para mostrar seu poder e sua glória e majestade. Então, ele salva os eleitos para mostrar a sua graça e misericórdia e condenará os ímpios e infiéis para mostrar também a sua reta justiça e sua ira santa. Assim, em todas as coisas, Deus será glorificado. O esplendor e o absoluto e a absoluta perfeição da criação deixam um homem sem desculpa diante do Criador. Ainda que haja na natureza palavras audíveis, há contudo uma proclamação e um anúncio. O salmo que nós lemos está ali os dois livros, a criação e a revelação especial. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há linguagem nem fala onde não se ouve sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, mas nós podemos ver que existe um Deus glorioso e grandioso por meio da criação. Portanto, os homens são indesculpáveis diante do Senhor. Então, quando isso até é um assunto polêmico, mas nós não devemos, melhor, deixar de dizê-lo, que onde existir um ser humano, por mais remoto que esteja, por mais longe de pessoas que esteja, ele é indesculpável. Mas, Senhor, pastor, ele nunca ouviu o evangelho do Senhor. Ele nunca ouviu o evangelho do Senhor, mas ele é indesculpável. Porque a obra da criação fala da perfeição desse único Deus verdadeiro. E outra, Paulo vai dizer no capítulo 1 que no seu coração está escrito sobre a eternidade. Ele sabe que existe um Deus, um Senhor, diante dessa grandiosa criação. Então, os homens são indesculpáveis. Veja o que diz aí Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem desculpáveis diante do Senhor. Exatamente. Além disso, Deus nos deu também a sua palavra escrita. Uma vez que ele se revelou na criação e que há justiça de Deus para os ímpios, certo? São merecedores da condenação eterna. Deus revela-se por meio de sua palavra escrita, certo? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e seus ensinamentos estão exatamente aqui, na palavra do Senhor. Então, nesse livro santo, ele se revela de maneira muito mais clara, mas muito mais clara. O escritor sagrado continua dizendo, no Salmo 19 que lemos, versos 7 e 8, diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Algumas traduções traz dessa forma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está no verso 7 e verso 8. Então, a palavra do Senhor dá sabedoria, a palavra do Senhor dá entendimento, a palavra do Senhor apresenta o Senhor, mesmo em sua intimidade para aqueles que são seu povo. Para o Senhor. Aqueles que são eleitos do Senhor, que foram chamados pela sua palavra, conhecem esse Deus de maneira muito íntima, e esse conhecimento se dá exatamente pela palavra do Senhor. Quantas pessoas? Existem testemunhos variados. Vocês podem olhar aí na internet, testemunhos variados de pessoas que não sabiam ler e creram no Senhor Jesus e aprenderam a ler sozinha a palavra de Deus. Vocês acreditam? Só lendo. Existem pessoas que se debruçaram na palavra e disseram o seguinte: Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra. E o Espírito fez isso na vida. Então, a palavra do Senhor, ela é sábia e fala diretamente com aquele que é mais simples, mas também fala com aquele que é um filósofo, que é uma pessoa culta. A palavra do Senhor é sabedoria, é gloriosa. Ele diz que a exposição da palavra de Deus traz luz ao nosso entendimento, o salmista diz, dissipando as trevas do pecado. Então, o pecado só é dissipado por meio da palavra de Deus, porque ela apresenta uma pessoa chamada Jesus Cristo. É nela que nós conhecemos o Senhor, de maneira muito íntima. Então, Deus mesmo autentica o que os profetas e apóstolos escreveram, dizendo ser ele o escritor. Ele diz o seguinte em Oséias 8:12, não precisa abrir, eu vou dizer a vocês. Diz assim: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. O Senhor está dizendo: eu escrevi a lei, eu dei a palavra. E para muitos do meu povo e daqueles que estavam misturados com o povo, é coisa estranha. O apóstolo Paulo ensina que os salvos chegam ao pleno conhecimento de Deus pela pregação da palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e 21. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu preguei sobre esse texto há alguns dias para vocês e a humanidade está dividida aqui, não em direita nem em esquerda, mas salvos, pedra. O evangelho é para todo. O evangelho salva todos. Existem aqueles que perecem e os que foram salvos. Porque está escrito, ele continua: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, verso 18 ao 21. Que sabedoria é essa que nós pregamos? Essa sabedoria é a sabedoria da cruz de Cristo. É por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, onde pegou todos de surpresa, onde ninguém poderia imaginar,
onde nem ninguém poderia elaborar algo como o Senhor elaborou, dando exatamente a sua salvação por meio do seu Filho Jesus, seu sangue vertido. Essa é uma revelação especial que está aqui na palavra do Senhor. Ninguém pode conhecer isso, a sabedoria da cruz, olhando para as montanhas. Não dá para conhecer, somente pela palavra do Senhor. Então Deus decretou a salvação dos eleitos e decretou também que eles seriam chamados e salvos ouvindo a sua palavra pela pregação. Se há alguém que pode ser salvo, vai ouvir a pregação do evangelho. Não há outro meio. Como ouvirão se não há quem pregue? Então vocês jovens precisam pregar a palavra. E eu quero dizer, vocês só irão pregar se a palavra estiver no coração de vocês. Se ela não arder no coração de vocês, vocês não têm o que dizer. Vocês podem vir para 40 Vox Day. Não importa. Nós só desejamos que o evangelho esteja no coração de vocês. E por meio do evangelho no coração de vocês é que vocês podem falar. A gente só fala daquilo que tem intimidade, que conhece muito. Não é não? Então nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra, proclamar a palavra, para que os outros sejam chamados. Pastor, eu não sei quem é eleito. Também não sei. Ninguém sabe. Quem vai saber, se não Deus? Ele só pede que eu pregue. Pregue o evangelho, anuncie a palavra de Deus. E muitos são chamados. Muitos se entregam sua vida exatamente porque Deus os chamou por meio da pregação. Os eleitos só se manifestam por meio da pregação. É assim que a igreja deve chamar os eleitos, pela pregação do evangelho. Apesar da queda da humanidade e dos muitos pecados, todavia Deus não abandonou a humanidade. Ele não fez isso. Mas ele oferece muitas oportunidades para que o homem o busque e volte-se para ele. Todas as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o atenderão. A pergunta que eu faço a vocês é: vocês são ovelhas? O que faz de você uma ovelha? Segundo o texto, ouvir a voz do pastor. Pedro, do Senhor. Você ouvir, e quando ele diz ouvir, é atender ao seu chamado, ao seu ensino e viver esse ensino. Último artigo desta noite, que é o terceiro artigo, é sobre a palavra de Deus. Essa, exatamente essa. A revelação especial. Ele diz no artigo terceiro o seguinte: confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como afirma o apóstolo Pedro, a segunda carta, capítulo 1, verso 21. Após isso, Deus, em seu especial cuidado por nós e nossa salvação, ordenou que os profetas e os apóstolos, seus servos, registrassem por meio dos escritos a sua palavra revelada, tendo ele mesmo escrito com os próprios dedos as duas tábuas da lei. É por isso que chamamos esses escritos de sagradas e divina escritura. Aqui está a inspiração do Senhor. A palavra é a inspiração de Deus. O que nós podemos entender deste artigo? Nenhuma profecia bíblica, nenhuma, certo? Veio do próprio homem que falou. Nasceu do coração humano. Como disse Pedro em sua segunda carta. Mas os profetas foram apenas mensageiros e portadores da palavra de Deus. Um dia, o próprio Deus veio à terra e falou com o seu povo. Moisés foi o mediador. E naquela ocasião, Deus não apenas falou, mas também ele mesmo escreveu suas palavras em tábuas de pedra. Deuteronômio, capítulo 9, verso 10, diz isso.
E o Senhor me deu as duas tábuas. Está falando exatamente sobre a adoração ao Senhor, os 4 primeiros mandamentos, o restante de amar o próximo. Essa é a tábua que Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor, dividiu no texto que lemos para o jovem. Então o texto diz, Deuteronômio 9, verso 10. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Deuteronômio 9, 10. Depois disso, ele escolheu, inspirou e usou homens como profetas, apóstolos, para escreverem e registrarem a palavra do Senhor. Abram aí em Apocalipse, capítulo 1. Quero ler com vocês o verso 11, depois o 19. Dizendo, ele revela-se a João, todos nós sabemos, na ilha de Pátios, e através dessa revelação, o Senhor diz a ele o seguinte, no verso 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Todos sabemos que 7 igrejas significa a plenitude das igrejas ao longo da história. No 7 é plenitude. É assim? Pois bem, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Aí ele diz, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que representava o culto da igreja. Agora veja o verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, tudo o Senhor mandou escrever. Tudo que eu e vocês deveria conhecer dele. Ele mandou colocar em sua própria palavra, para que nós o conhecêssemos exatamente como ele colocou aqui. Por isso nós cremos na inspiração plenária das Escrituras. Quando eu digo revelação plenária, não estou dizendo, e não quero dizer em nenhum momento, e nós nunca falamos sobre isso, que a inspiração seja um ditado de Deus para o ser humano, para os escritores, a palavra. Deus não estava ditando e eles escrevendo que Deus estava dando. Não, Deus respeitou sua humanidade. Deus respeitou sua personalidade, o estilo que cada um tinha, ou seja, a forma de Paulo escrever foi totalmente diferente de Pedro escrever. Deus respeitou a humanidade, o estilo de cada um e o conhecimento que cada um tinha, ao ponto de Pedro dizer que as cartas de Paulo eram muito difíceis de entender. Então Deus respeitou, mas a palavra de Deus veio até nós. Ele respeitou a cultura e o vocabulário de cada escritor. Vocês podem perceber no Evangelho de Lucas, logo no início, ele teve que fazer o quê? Ele teve que buscar atrás, teve que conversar com cristãos, e ele foi anotando. Ele foi conversando com um, foi conversando com outro, leu um documento, leu outro documento. E aí Deus inspirou ele para que nós o soubéssemos. Por isso que a palavra de Deus diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Assim os homens que Deus chamou para essa tarefa escreveram tudo que nós deveríamos saber sobre ele. Não há mais nada a ser acrescentado ao que está escrito. Nada, 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 nada. O que está aqui, nada a ser acrescentado. O romanismo, ou a Igreja Católica Romana, ensina que o Papa pode falar inspirado ainda. Hoje, ele pode falar da sua ex-cátedra, ou seja, da sua cadeira oficial. Quando ele emite um documento, esse documento tem o mesmo valor das escrituras. Os reformadores foram contra isso. E nós temos as escrituras. Nós temos a palavra dele. Então isso é muito conveniente para eles, mas é totalmente falso. O apóstolo Pedro disse
e os homens de Deus falaram. Passado. Falaram. Portanto, ninguém mais fala dessa forma hoje. Tudo quanto Deus queria falar para revelar-se a si mesmo e a sua salvação, ele já falou. Hoje, a igreja deve apenas pregar e pregar aqui que está escrito, a palavra do Senhor. A revelação já está completa. O escritor sagrado da carta aos Hebreus também nos diz o seguinte, que Deus falou no passado, que está aqui para nós. Isto tanto pelos profetas, como pelo seu filho, como pelos apóstolos, tudo está aqui escrito. Os profetas são comparados, meus irmãos, às estrelas, alguém já disse. Sabiamente, certo? Como as estrelas. Brilharam a seu tempo, mas no fim veio o sol da justiça, chamado Jesus Cristo. Eles brilharam por um tempo, mas a glória e o fulgor de Jesus é muito maior do que tudo. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então a Bíblia é o livro da aliança, é o livro do pacto de Deus com o seu povo. E esse pacto e essa aliança está exatamente confirmada pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não foi, a palavra de Deus, escrita para o mundo, mas ela foi escrita para o povo de Deus, o povo do pacto, o povo que está em uma aliança com o Senhor. Por isso que Êxodo, capítulo 34, verso 27, diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo, Moisés, e com Israel. Nela Deus diz o que a igreja deve pregar ao mundo. Todos quantos respondem ao chamado do evangelho e vêm a Cristo têm o privilégio de gozar das bênçãos da aliança. Mas também essa aliança existe obrigações para nós. Não é somente eu receber. Deus não disse receba e você recebeu. Somente. Existe aquilo que nós recebemos da parte do Senhor e existem nossas obrigações. Todo imperativo que está no texto grego, o imperativo é uma ordem expressa do Senhor. Faça isso. Todo imperativo que existe para o povo de Deus está associado ao indicativo. O que eu quero dizer? Tudo que Deus manda eu e vocês fazerem, a palavra do Senhor, é porque ele já fez antes para conosco. Se ele dá uma ordem para o povo do Senhor cumprir, é em resposta àquilo que ele fez para nós. Quer um exemplo disso? Abra em Efésios capítulo 4, para nós terminarmos. Capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, a partir do verso 30. Diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede. Quando está dizendo aqui sede, é um imperativo, é uma ordem do Senhor. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também, olha aqui, o indicativo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, para que eu possa perdoar o meu irmão ou alguém, está baseado no perdão de Deus na minha vida. Se Deus perdoou um pecador miserável como eu e como vocês, que são miseráveis pecadores, nós devemos perdoar o próximo. Vocês entenderam? Isso só tem na palavra do Senhor, nas Escrituras. Quais as aplicações que eu posso dar a vocês aqui? Breve.
A único Deus foi o primeiro artigo que nós vimos. Então, o artigo afirma que existe um só Deus eterno, espiritual, infinito, justo e bom. O que nós podemos ter como vida prática aqui? Uma adoração exclusiva da parte de Deus. Nós devemos adorá-lo exclusivamente. O cristão deve adorar somente a Ele, rejeitando idolatria, ídolos, pessoas, dinheiro e poder, que muitas vezes governam nosso coração e não deixa de ser um ídolo. E esse artigo ensina a confiar em Deus, confiar no Senhor, saber que Deus é soberano e perfeito e Ele traz segurança em nossas crises. Confie no Senhor. Você está passando por alguma crise, confie nele. Ele vai te abençoar. Muitíssimo. Esse artigo também nos ensina humildade diante de Deus, diante do Senhor. Reconhecer sua grandeza e entender que eu devo depender dele totalmente. Cada vez que você colocar uma comida na boca e ela esteja ruim, e você vai dizer, péssima comida, mamãe, se lembre-se que Deus quis que você comesse assim. E diga obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor. Vocês estão me entendendo? Coisa simples, mas que nos ensina muito. Viver sobre a dependência do Senhor. Outra coisa, uma vida centrada em Deus. Todas as áreas da vida, seja familiar, trabalho, igreja, devem ser vividos para a glória do Senhor. Esse segundo artigo, como nós aprendemos o que nós aprendemos e conhecemos aqui do Senhor. Este artigo ensina que conhecemos a Deus de duas maneiras. Nós vimos pela criação e pela palavra do Senhor. Isso nos ensina a contemplar a criação que aponta para esse Deus glorioso e olhar para esta criação de maneira reverente. Não adorá-la, mas adorar Ele que criou a criação. Outro ponto, valorize a palavra de Deus, valorize as Escrituras. A Bíblia é necessária para conhecer Deus corretamente. Ele nos exorta, nos ensina, nos corrige para a glória do seu eterno nome. E use ela para evangelizar. Pregue a palavra do Senhor. Palavra de Deus escrita. Aqui mostra a autoridade da palavra do Senhor. A Bíblia tem autoridade sobre nossa vida. Então que Deus seja glorificado nesta noite e neste ensino. E o Senhor seja exaltado. Confie no Senhor. Glorifique a Ele. Esse documento será muito importante para caminharmos nele nessa jornada aí com os jovens. Amém, queridos? Eu quero orar, depois passar a palavra para Márcio, nosso irmão Márcio. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse documento tão importante da história da igreja, por todo o ensinamento que o Senhor nos conceder. Que o Senhor seja exaltado e glorificado para sempre. Que os jovens aprendam a tua palavra, vivam a tua palavra, desejem ela e que através deles teu nome seja honrado para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo.